Olá, bem-vindos a mais uma aula, agora item 7 do capítulo 2 do Ação Humana. O escopo e o método específico da história. Trata-se de um item muito importante para a gente entender que todo relato histórico sofre um viés. Ele não consegue fazer a imparcialidade por si só. Nada é imparcial, por mais bem intencionado que seja o historiador. Nós não estamos nem falando daqueles que são mal intencionados, ok? Então eu peço que vocês prestem muita atenção nessa aula, porque ela é de suma importância. O escopo e o método específico da história. O escopo da história é o estudo de todos os dados relativos à ação humana. O historiador recolhe e analisa criticamente todos os documentos disponíveis. Com base nas informações encontradas, desenvolve o seu trabalho. Então, tá aí, ó. O escopo da história é o estudo de todos os dados relativos a quê? A ou às ações humanas. O historiador recolhe e analisa criticamente todos os documentos disponíveis, com base nas informações encontradas, desenvolve seu trabalho. Tem sido afirmado que a tarefa da história é a de mostrar como os eventos aconteceram, sem sujeitá-los a pressuposições e valores, wertfrei, isto é, neutro em relação a julgamentos de valores. O relato do historiador deveria ser uma imagem fiel do passado, como se fosse uma fotografia intelectual, fornecendo uma completa e imparcial descrição dos fatos. Deveria reproduzir, diante do nosso intelecto, o passado com todas as suas características. Olha que afirmações fortes que Mises coloca. Porque nós vamos o quê? Começar a analisar o que tem sido afirmado com relação à tarefa da história ser mostrar os eventos como de fato aconteceram sem sujeitá-los a pressuposições e valores, como uma imagem fiel do passado, como se fosse uma fotografia intelectual perfeita, fornecendo uma completa e imparcial descrição dos fatos. Vamos entender o que significa tudo isso de forma muito importante para abrir a cabeça de todos os nossos líderes do futuro. Ora, uma reprodução real do passado requeriria uma duplicação humanamente impossível de se conseguir. Ou seja, uma reprodução real do passado requeriria toda uma reprodução exata com as mesmas pessoas, tudo novamente. A história não é uma reprodução intelectual, mas uma representação condensada do passado em termos conceituais. O historiador não deixa meramente que os fatos falem por si. O historiador não deixa meramente que os fatos falem por si. Na formulação de sua narrativa, então há uma narrativa sempre. Na formulação de sua narrativa, o historiador ordena os fatos segundo o ponto de vista das ideias subjacentes à sua exposição. Ora, quando vamos contar uma história, nós, inclusive pela necessidade ou não de uma maior ou menor síntese, de um maior ou menor detalhamento, nós escolhemos aquilo que vai ser relatado ou não. Não relata os fatos como aconteceram, mas apenas os fatos relevantes. Relevantes aí em itálico. Por quê? Por que está em itálico esse relevantes? Não relata os fatos como aconteceram, mas apenas os fatos relevantes. E a gente passa por isso como se isso fosse normal. Relevante para quem? Esse é o ponto que Mises está querendo abordar na cabeça de nós todos. Relevante é um ato subjetivo de definição daquilo que é relevante ou não. O que é relevante para mim pode não ser relevante para você. Não aborda os documentos livre de pressuposições,
mas equipado com todo o aparato do conhecimento científico de sua época, ou seja, com todos os ensinamentos contemporâneos da lógica, matemática, da praxeologia e da ciência natural. É óbvio que o historiador não se deve deixar influenciar por preconceitos ou por dogmas partidários. Isso é óbvio. Aqueles que consideram os eventos históricos como instrumentos para apoio das teses defendidas por seu partido não são historiadores, mas propagandistas e apologistas. Mises já bate categoricamente na questão. Não pretendem adquirir conhecimento, mas apenas justificar o programa de seus partidos. Estão lutando pelos dogmas de uma doutrina metafísica, religiosa, nacional, política ou social. Usam o nome de história como fachada, com o intuito de iludir os crédulos. Um historiador deve, antes de tudo, procurar obter o conhecimento. Deve libertar-se de qualquer parcialidade, até onde conseguimos entender este termo, deve ser neutro em relação a qualquer julgamento de valor. O aludido postulado da Wertfreiheit, que a gente viu lá em cima, Height, ou seja, liberdade de valores, pode ser facilmente obedecido no campo da ciência priorística, lógica, matemática e praxeologia, e no campo da ciência natural, engenharia, física, química. Liberdade de valores. Ninguém está ali para falar se um mais um igual a dois é valoroso, é ético, é moral. É o que é. Se a lei de Abrams, da relação água-cimento, dá uma resistência maior ou menor, ninguém está ali para fazer um julgamento de valor. É o que é. Não é difícil estabelecer logicamente a linha de separação entre um tratamento científico imparcial nessas disciplinas. Esse erro, está escrito essas, está tanto aqui no PDF quanto no livro de vocês, tá? O editor precisa se tocar nisso. Não é difícil estabelecer logicamente a linha de separação entre um tratamento científico imparcial nessas disciplinas e um tratamento deformado pela superstição, ideias pré-concebidas e paixões. No caso da história, é muito mais difícil respeitar o requisito da neutralidade de julgamento de valor. Porque o tema dessa disciplina, o real conteúdo acidental e ambiental da ação humana, então, o que é o tema real da disciplina da história? O real conteúdo acidental e ambiental da ação humana consiste exatamente em julgamentos de valor. Então, no caso da história, é muito mais difícil respeitar o requisito da neutralidade de julgamento de valor, porque o tema dessa disciplina consiste exatamente em julgamentos de valor. Eu vou deixar tudo isso grifado porque é de suma importância que as pessoas entendam isso. Ao exercer a sua atividade, o historiador está sempre fazendo julgamentos de valor. Os julgamentos de valor dos homens cujas ações ele relata são o substrato de suas investigações. Então, Mises já declara que todo, toda descrição histórica de tudo que a gente já viu foi algo que teve um julgamento de valor precedido. Não é isento. Não é uma fotografia real da história, efetivamente. Ainda que não seja feita por um propagandista, por alguém que esteja realmente querendo manipular a história a seu favor, a favor das suas ideologias, da sua nação, da valorização nacional, qualquer que seja. Por mais nobre que você, do outro lado aqui agora, esteja pensando que isso poderia ser feito. Não na ciência. Tem sido afirmado que o historiador não pode evitar julgamentos de valor. Nenhum historiador, nem mesmo o cronista ingênuo ou o repórter de jornal, registra os fatos como acontecem. Ele tem que discriminar, que selecionar alguns eventos que considera dignos de serem registrados e silenciar sobre outros. Essa escolha implica, em si mesma, um julgamento de valor. É necessariamente condicionada
pela visão que o historiador tem do mundo e, portanto, não é imparcial, e sim o resultado de ideias pré-concebidas. A história não pode ser nada além do que uma distorção de fatos. Nunca pode ser verdadeiramente científica, isto é, neutra em relação a valores, pretendendo apenas descobrir a verdade. Então, a ciência, olha que julgamento, que veredicto final de Mises muito forte. A história não pode ser nada além do que uma distorção de fatos. Nunca pode ser verdadeiramente científica, isto é, nunca pode ser neutra em relação a valores, pretendendo apenas descobrir a verdade. Isso não pode também ser dito para o jornalismo, né? Para nada dentro de uma visão e relato do passado das ciências sociais. Não há dúvida de que pode haver abuso no arbítrio que a seleção de fatos coloca nas mãos do historiador. Pode ocorrer e tem ocorrido que a escolha do historiador seja orientada por preconceitos partidários. Não obstante, os problemas em questão são muito mais complicados do que parecem. Sua solução deve ser buscada com base no exame mais profundo dos métodos da história. Ao lidar com um problema histórico, o historiador usa todo o conhecimento proporcionado pela lógica, pela matemática, pelas ciências naturais e, especialmente, pela praxeologia. Contudo, as ferramentas mentais proporcionadas por essas disciplinas não históricas não são suficientes para que o historiador desempenhe sua tarefa. Então, o que Mises está colocando aqui? Que o historiador tem que olhar, bom, o cara soltou um tiro de canhão que viajou 100 quilômetros e acertou certinho no alvo, lá no Hamas. Né? Ele está usando as ciências naturais, os conhecimentos técnicos. Aqui não cabe julgamento de valor, mas isso foi uma decisão por conta de tal fato, e usando da praxeologia para escrever isso. Mas ainda assim, vamos ver o que Mises tem a dizer. Contudo, vou reler. As ferramentas mentais proporcionadas por essas disciplinas, lógica, matemática, ciências naturais e praxeologia, são disciplinas não históricas, não são suficientes para que o historiador desempenhe sua tarefa. Embora sejam ajudas indispensáveis, não são suficientes para responder às questões que lhes são colocadas. O curso da história é determinado pelas ações dos indivíduos e pelos efeitos dessas ações. Então, o curso da história, ele é, ele é determinado pelas ações dos indivíduos e pelos efeitos dessas ações. As ações são determinadas pelos julgamentos de valor dos agentes individuais. Ah, com relação ao curso da história determinado pelas ações dos indivíduos e pelos efeitos dessas ações, eu vou dar o veredito final que vocês nunca mais vão poder refutar. E dedico aqui a todos aqueles que se dedicam ao estudo das ciências sociais e batem na tecla de que a sociedade tem uma alma própria. Quando falamos de nazismo, falamos da condenação dos nazistas e não de toda a sociedade alemã. Condenamos Hitler, condenamos todo o seu alto generalato, pessoas oficiais que tinham poder de decisão. Ou seja, condenamos os indivíduos por conta dos efeitos das ações individuais. Não condenamos a nação, o nazismo em si não foi para a forca. E essa é a prova cabal de que somos hipócritas, e não eu, mas aqueles que defendem uma consciência social, quando não julgam toda uma sociedade, então peguem todos os alemães depois do final da guerra e condenem-os todos à morte, como uma consciência social. Ninguém faz isso, porque isso é uma aberração teórica e retórica. É por essa razão que nós vamos fundamentar sempre no individualismo metodológico. Não existe tal coisa como um pluralismo lógico, uma sociedade que pensa por si só. São indivíduos que pensam, que retorizam suas ideias, que manipulam pessoas, que depois agem por si só, mas são indivíduos. E nós julgamos indivíduos. A sociedade sempre julgou indivíduos e suas ações individuais, jamais ações sociais. As ações são determinadas, ainda que falem que julgaram. Ah, julgamos o nazismo, os nazistas, julgamos o nazismo.
prendemos alguns nazistas do alto escalão e condenamos eles à morte. Não. Vocês julgaram nazistas do alto escalão. Não, nazismo. Continuando. As ações são determinadas pelos julgamentos de valor dos agentes individuais, isto é, pelos fins que pretendem obter e pelos meios que utilizam a partir para atingir esses fins. As ações, acabei de falar isso. As ações são determinadas pelos julgamentos de valor dos agentes individuais, isto é, pelos fins que pretendem obter e pelos meios que utilizam para atingir estes fins. Então vamos grifar isso também. Minha explicação foi até para explanar um pouco mais sobre o que Mises ainda estava por dizer. A escolha dos meios é o resultado de todo um conjunto de conhecimento tecnológico dos agentes individuais. Em muitos casos, é possível avaliar os efeitos dos meios escolhidos do ponto de vista da praxeologia ou das ciências naturais. Mas ainda persiste muita coisa cuja elucidação não pode ser conseguida apenas com a ajuda dessas disciplinas. A tarefa específica da história, para a qual utiliza um método específico, é o estudo desses julgamentos de valor e dos efeitos das ações, na medida em que não possam ser analisados à luz dos ensinamentos de outros ramos do conhecimento. E aqui vale para a história, para o jornalismo, que é um relatar a história, né, dedicando isso aqui. Espero que o Marcelo Teixeira, grande, um dos maiores jornalistas que eu conheço no país, né, assessor de imprensa do IRAN, esteja assistindo a essa aula. A tarefa específica da história, do jornalismo, que é um contar de história, para a qual utiliza um método específico, qual que é a tarefa específica? É o estudo dos julgamentos de valor e dos efeitos das ações, julgamentos de valor e dos efeitos das ações, na medida em que os efeitos das ações e a história em si, as ações em si, não possam ser analisados à luz dos ensinamentos de outros ramos do conhecimento, da lógica, da matemática, das ciências naturais e da praxeologia. Então, o problema genuíno do historiador está em interpretar as coisas tal como aconteceram. Este é o problema genuíno da história, do jornalismo, de tudo. Mas não consegue fazê-lo baseando-se unicamente nos teoremas das outras ciências. Sempre remanesce no fundo de cada um de seus problemas algo que resiste à análise feita com base nos ensinamentos das outras ciências. Estas são as características singulares e peculiares a cada evento histórico e só podem ser analisadas recorrendo-se à compreensão. Veja bem, vou grifar, vou ler a nota de rodapé para que fique claro este termo compreensão. Então, sempre remanesce, vou grifar desde a parte de cima para ler tudo, porque tudo aqui está importante, né? Tudo aqui está importante. Espera só um minutinho, deixa eu voltar aqui ah, para que eu possa ver aqui. Joia. Então tá lá. Sempre remanesce no fundo de cada um dos problemas de quem faz história a análise a ser feita com base nos ensinamentos das outras ciências. Então, ainda falta alguma coisa. E o que é isso? Estas são as características singulares e peculiares de cada evento histórico, que não pode ser repetido num laboratório. E só podem ser analisadas recorrendo-se a quê? A compreensão. Que foi traduzido do termo, nota do tradutor isso, understanding. Esta palavra, traduzida por compreensão, será frequentemente usada ao longo deste livro, com o seguinte significado: o poder da mente humana de perceber ou aprender o significado de uma situação com a qual se defronta. Compreensão é mais o resultado da percepção intelectual do que do conhecimento factual, embora não deve nunca contradizer os ensinamentos válidos dos outros ramos do conhecimento, inclusive os das ciências naturais.
A compreensão é usada por todo o mundo e é o único método apropriado para lidar com a história e com a incerteza das condições futuras, ou em qualquer situação em que nosso conhecimento seja incompleto. Lerei de novo. Compreensão: o poder da mente de perceber ou aprender o significado de uma situação com a qual nos defrontamos. Compreensão é mais, ela é mais o resultado da percepção intelectual, a percepção intelectual, resultado da percepção intelectual. Então, compreensão é mais o resultado da percepção intelectual do que o conhecimento factual, embora não deva nunca contradizer os ensinamentos válidos dos outros ramos do conhecimento, inclusive os das ciências naturais. Ou seja, eu compreendi o que quer dizer os terraplanistas. Mas eu não posso contradizer a ciência natural que prova que a Terra é redonda. Concorda? A compreensão é usada por todo mundo e é o único método apropriado para lidar com a história e com a incerteza das condições futuras, ou em qualquer situação em que o nosso conhecimento seja incompleto pelas ciências a priorísticas, lógica, matemática, ciências naturais e praxeologia. Continuando o texto. A única, a unicidade ou individualidade que existe no fundo de qualquer fato histórico, quando já se exauriram todas as possibilidades de interpretá-lo pela lógica, pela matemática, pela praxeologia e pelas ciências naturais, é um dado irredutível. A unicidade ou individualidade que existe no fundo de qualquer fato histórico, a unicidade ou individualidade, porque todas as coisas da vida cotidiana são atos únicos, individuais. Então, todos os atos únicos e individuais que existem no fundo de qualquer relato de um fato histórico que é feito pelos indivíduos e as suas consequentes, a consequência de suas ações, quando já exauriram todas, esse é o papel do historiador, quando já exauriram todas as possibilidades de interpretá-lo pela lógica, pela matemática, pela praxeologia, pelas ciências naturais, torna-se então um dado irredutível. Mas, se as ciências naturais, diante de seus dados irredutíveis, não têm alternativas a não ser a de aceitá-los como tal, a história pode pretender explicar seus dados irredutíveis. Então, o que Mises está falando aqui é dando o salvo-conduto e validando a história enquanto ciência, baseada nos dados irredutíveis, a priorísticos, assim como nas ciências naturais, quando elas chegam aos seus dados irredutíveis e continuam a fazer os seus estudos a partir dali. Mas se as ciências naturais, diante de seus dados irredutíveis, não têm alternativas a não ser a de aceitá-los como tal e continuar sua pesquisa a partir daqueles dados irredutíveis, a história pode também pretender explicar seus dados irredutíveis. Embora não seja possível explicar suas causas, não seriam dados irredutíveis se tal explicação fosse possível. Embora não seja possível explicar suas causas, o historiador pode tentar compreendê-los, por ser ele mesmo um ser humano. E aí a gente volta nas teses do alter ego. Para isso que Mises explicou o alter ego, para explicar questões praxeológicas e questões de história. A ciência não é feita de sociais de história e praxeologia? História olha para o passado, praxeologia retrata as coisas, história usa compreensão, que é o que nós estamos discutindo agora, enquanto que praxeologia usa o entendimento de fato. E não tem nada de crítica a uma coisa ou a outra. O historiador pode tentar compreendê-los por ser ele mesmo um ser humano. Na filosofia de Bergson, essa compreensão é chamada de intuição, ou seja, aí está o texto em francês que eu coloquei, vocês devem aí colocar na sua borda da página, escrever aí. Esse texto em francês significa a simpatia pela qual alguém se transporta dentro de um objeto para coincidir com o que nele há de único e, portanto, inexprimível. Ou seja, você se jogar no alter ego. É isso que o historiador faz. A epistemologia alemã nos fala das
E aqui está o termo traduzido, compreensão específica das humanidades, né? Das Spezifik Wörtern der Geisteswissenschaften, ou simplesmente Wörtern, do entender a outra parte. É o método que todos os historiadores e todas as pessoas aplicam quando comentam eventos humanos passados ou quando tentam prever eventos futuros. Olha que coisa importante. Não só o historiador, não só o jornalista, não só qualquer pessoa que está relatando um fato passado. O delegado, o juiz, ninguém consegue compreender a verdade, né? Nós compreender a verdade, relatar fatidicamente a verdade, o que aconteceu. Então isso é importante nós colocarmos aqui. Por quê? Porque até o fofoqueiro, a diferença do fofoqueiro para o jornalista, tal, de um jornalista bom, talvez seja o enviesamento. Se o fofoqueiro não estiver simplesmente levando a notícia como ele compreendeu essa notícia. Se ele estiver enviesando para se privilegiar com ela, ele é um propagandista. Mas se ele estiver levando a fofoca, porque é um cara que gosta de disseminar a informação, e esse é o perfil do fofoqueiro, mas ele não está enviesando as notícias, ele está relatando conforme compreendeu as notícias, ele é um bom jornalista. A descoberta, continua na leitura, e a delimitação dessa compreensão, a descoberta e a delimitação dessa compreensão foi uma das mais importantes contribuições da epistemologia moderna. Opa! Sensacional! Não é certamente um projeto para uma nova ciência, que ainda não existe e que deve ser criada. Nem tampouco uma recomendação para um novo método a ser aplicado nas ciências já existentes. A praxeologia já está aí e já faz o que deve ser feito. A compreensão não deve ser confundida com aprovação, ainda que condicional ou circunstancial. O historiador, o etnólogo e o psicólogo às vezes registram ações que são, no seu entender, o jornalista, repulsivas e repugnantes. Eles as compreendem apenas como ações, ou seja, estabelecendo os propósitos subjacentes e os meios tecnológicos e praxeológicos empregados na sua execução. Compreender um caso individual não significa justificá-lo ou desculpá-lo, né? Não relatar um fato, não noticiar a notícia, não dar a notícia, não significa que você concorde ou não concorde. Então, a compreensão não deve ser confundida com aprovação, ainda que condicional ou circunstancial. O historiador, o etnólogo e o psicólogo e o jornalista, às vezes, registram ações que são, no seu entender, repulsivas e repugnantes. Eles se compreendem apenas como ações, ou seja, estabelecendo os propósitos subjacentes e os meios tecnológicos e praxeológicos empregados na sua execução. Compreender um caso individual não significa justificá-lo ou desculpá-lo. Tampouco se deve confundir a compreensão com o prazer da experiência estética. A empatia, a Einfühlung e a compreensão são duas atitudes completamente diferentes. Uma coisa é compreender uma obra de arte do ponto de vista histórico, determinar seu lugar, significado e importância no fluxo de eventos. E outra são apreciá-la emocionalmente como uma obra de arte. Podemos contemplar uma catedral com os olhos de um historiador, mas também podemos contemplá-la, seja com entusiástica admiração, seja como um turista indiferente. Os mesmos indivíduos são capazes de ambas as reações. A apreciação estética e a compreensão científica do historiador. Então você vê que Mises está colocando o historiador como um cientista, o jornalista como um cientista, desde que fazendo a coisa da forma cientificamente correta. A compreensão registra o fato de que o indivíduo ou um grupo de indivíduos se engaja numa determinada ação impelida por determinadas escolhas e julgamentos de valor e pelo desejo de atingir determinados fins, aplicando para a obtenção desses fins
determinados meios que lhes são sugeridos por determinadas doutrinas tecnológicas ou terapêuticas e praxeológicas. A compreensão, vou ler de novo, registra o fato de que um indivíduo ou um grupo de indivíduos se engaja numa determinada ação impelida por determinadas escolhas e julgamentos de valor e pelo desejo de atingir determinados fins, aplicando para a obtenção desses fins determinados meios que lhes são sugeridos por determinadas doutrinas tecnológicas, por doutrinas terapêuticas ou por doutrinas praxeológicas. Além disso, procura avaliar a intensidade dos efeitos ocasionados por uma ação. Tenta atribuir a ação, a cada ação, a sua relevância, ou seja, uma particular influência no curso dos acontecimentos. O escopo da compreensão é a percepção mental de fenômenos que não podem ser plenamente elucidados pela lógica, pela matemática, pela praxeologia, nem pelas ciências naturais. Então, o escopo da compreensão é a percepção mental de fenômenos que não podem ser plenamente elucidados pela lógica, matemática, praxeologia, nem pelas ciências naturais. Então, esse é o escopo da compreensão. Sua investigação prossegue quando estas disciplinas já não têm contribuição a oferecer. Ao mesmo tempo, não pode contradizer os ensinamentos desses outros ramos do conhecimento. Então, ver Langlois e Seinobo, Introduction to the Study of History, né? Londres, 1925. A existência real do demônio é atestada por inúmeros documentos históricos que são bastante confiáveis sob muitos aspectos. Muitos tribunais, funcionando com plenas garantias processuais, com base no depoimento de testemunhas e na confissão dos acusados, proclamaram a existência de relações carnais entre o diabo e as bruxas. Não obstante, nenhum apelo à compreensão justificaria a tentativa de algum historiador afirmar que o diabo realmente existiu e interferiu em eventos humanos, a não ser nas perturbações visionárias de algum cérebro humano. Enquanto isto é normalmente aceito no que diz respeito às ciências naturais, existem historiadores, aqui a crítica de Mises ao final, existem historiadores que adotam outra atitude quanto à teoria econômica. Tentam objetar os teoremas da economia apelando para documentos que presumivelmente conteriam provas de que a realidade seria incompatível com tais teoremas. Não percebem que fenômenos complexos, como os fenômenos das ações, das ciências sociais, lembram? Lembram? A gente passou por isso. Fenômenos complexos não podem provar ou refutar qualquer teorema e, portanto, não podem ser confrontados com qualquer afirmação teórica. A história econômica só é possível porque existe uma teoria econômica capaz de explicar as consequências das ações econômicas. Se não houvesse uma teoria econômica, toda a história relativa a fatos econômicos não seria mais do que uma coleção de dados desconexos, sujeita a qualquer interpretação arbitrária. E aqui a gente termina esse item, mas eu vou reler esse último parágrafo e peço para que vocês leiam, releiam esta parte do livro, que é de suma importância para entendermos a questão primordial da compreensão e do relato dos fatos históricos, não como verdades absolutas. Enquanto isso é normalmente aceito no que diz respeito às ciências naturais, então os historiadores, quando vai retratar as ciências naturais, não usam da compreensão para rebater coisas que são óbvias e fatídicas, comprovadas em laboratório, e então, portanto, fisicamente demonstradas. Não estou dizendo que não sejam verdades e fatídicos as questões praxeológicas. Eu estou dizendo que você pode ver com os seus sentidos das ciências naturais os fatos, enquanto que na praxeologia você precisa da lógica. Existem historiadores que adotam outra atitude quanto à teoria econômica. Tentam objetar os teoremas da economia apelando para documentos que presumivelmente
conteriam provas de que a realidade seria incompatível com tais teoremas. Não percebem que fenômenos complexos não podem provar ou refutar qualquer teorema e, portanto, não podem ser confrontados com qualquer afirmação teórica. A história econômica só é possível porque existe uma teoria econômica capaz de explicar as consequências das ações econômicas. Se não houvesse uma teoria econômica, toda a história relativa a fatos econômicos não seria mais do que uma coleção de dados desconexos sujeita a qualquer interpretação arbitrária. Vou dar um exemplo do que Mises está querendo dizer aqui. Nós, da escola austríaca, dizemos que toda vez que há uma inflação, que significa aumento de base monetária, não é aumento de preços, inflação, aumento de base monetária, existirá no final do processo, possivelmente, uma redistribuição de riquezas, justamente por conta dessa artificial criação de base monetária. Não significa que vai sempre resultar em aumento de preços, mas haverá uma redistribuição de riquezas. Ok? Falei de uma forma muito simples, que nós vamos aprender de forma complexa lá na frente. Agora, alguns poderiam dizer assim: ah, mas espera aí, a teoria monetária moderna, que continua fazendo quantitative easing, tem mantido o sistema inabalado. E vocês, economistas austríacos, dizem que em certo momento isso tem que quebrar. E até agora não quebrou. Até agora não quebrou é uma boa frase. Por quê? São movimentos complexos, não são como você fazer uma observação de uma única variável se alterando. Mas a gente sabe e diz o que está acontecendo com a economia com precisão apodítica, com precisão factual. Sabemos o que vai acontecer, mais hora menos hora. É aquela história do se manter bêbado para evitar a ressaca. Algumas pessoas vão dizer, enquanto se está bebendo, está valendo. Em determinado momento, ou o cara vai morrer por uma quantidade absurda de álcool no corpo, ou ele vai, vou interromper a projeção, ou ele vai sofrer algum problema, um coma alcoólico e tudo mais, que é o que a economia está próxima de ser submetida a um coma alcoólico, baseado nas teorias pós-keynesianas, keynesianas modernas, moderna teoria econômica. Mas alguém poderia dizer, olha, mas os fatos históricos estão aqui, ó, estão dizendo que vocês estão errados. Estamos errados até agora, e não estamos errados. É que nós não chegamos ao fim da nossa tese, que diz o que vai acontecer. Mas é isso que Mises está colocando. A compreensão enquanto uma análise dos fatos históricos. Essa aula é de suma importância, não só para entender tudo que está aqui, mas acima de tudo, para entender a vida como ela é, para entender como devemos crer ou não crer, contestar ou não contestar o historiador, o jornalista, a notícia, e sermos mais críticos nas nossas análises na vida cotidiana. Então, até a próxima aula, que será o nosso capítulo 8, Concepção e Compreensão. Aguardo vocês todos lá.